Sejam bem-vindos ao videocast Educa Paz, Família e Escola Juntos na Educação, uma iniciativa do Metrópolis em parceria com os colégios maristas. Este é um espaço de reflexão onde professores, pais de alunos e especialistas irão compartilhar suas experiências sobre o mundo da educação e abordar temas que impactam diretamente a vida de estudantes e educadores dentro da escola. Eu sou a Natália André, jornalista do Portal Metrópolis, e eu vou mediar os 10 episódios que serão lançados semanalmente nas nossas redes sociais e no site metrópolis.com. Em cada um deles, a gente vem explorando as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Vamos lá? No episódio de hoje, eu recebo aqui no estúdio o diretor executivo do Colégio Marista Chapanhá, Taguatinga, irmão Cassiano Lima Monteiro, e o vice-diretor educacional do Colégio Marista Águas Claras, Raul Cardoso, para falarmos sobre projetos de vida, escolhas que norteiam o futuro. Obrigada pela presença. Olá, obrigado. Vamos lá então. A mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reforça esse papel da escola ao estabelecer que os currículos do ensino médio devem considerar a formação integral do aluno, de maneira que as escolas adotem um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida, além da formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. De acordo com a lei e a Base Nacional Comum Curricular, o currículo convencional do ensino médio deve ser substituído por um mais diversificado e flexível, que possibilite ao estudante da rede pública e privada escolher o itinerário que melhor condiz com seus objetivos para o futuro. Ao sair do ensino fundamental, cada aluno poderá escolher entre 5 itinerários formativos, além das aprendizagens consideradas essenciais. Então, vamos começar. Hoje eu começo com o Raul. O que significa ser jovem na atualidade, Raul? Bom, Natália, assim, a juventude é a máxima expressão do momento em que a gente começa a ter efetiva autonomia. Quando cada vez menos a família determina cada pequeno aspecto da nossa vida, cada decisão, desde a roupa que costumo utilizar, ao que eu faço na escola, fora da escola. Então o jovem ele começa a exercer essa autonomia, construindo o que ele quer, como quer e o que quer fazer também para o seu futuro. Então a juventude é esse momento de uma transição muito importante e de uma autodeterminação. Sim, e são 2 elementos mais importantes da juventude. A gente fala muito, né, da juventude ali dos 15 aos 29 anos, inclusive uma definição adotada internacionalmente, mas há uma certa flexibilidade aqui na nossa compreensão. Já no finalzinho ali do fundamental dá pra gente falar dos jovens e a informação, e é esse momento que a gente começa a dominar o mundo como um todo. Então, essa é a juventude de hoje e, óbvio, cada vez mais conectada. É por isso que alguns aspectos da juventude a gente começa a ver até um pouco mais cedo, né? Um pouco antes, às vezes, dos 15, nos 14 anos, avançados aí com conexões em redes sociais e coisas do tipo. E quando a gente fala, né, dessa juventude de hoje, de uma proposta de autoafirmação, junto dessa autoafirmação vem também todo um questionamento social. Né? Então, quem sou eu perante a sociedade? Né? Quem é o jovem de hoje? O que ele pode fazer para transformar? E pensar também não no único modelo de ser jovem hoje. É tanto que em algumas realidades a gente já usa o termo juventudes, porque não há uma única maneira de ser jovem hoje. Não há um único jeito de ser e de fazer. Então pensar nas juventudes de hoje é pensar em pessoas, em jovens que são protagonistas, curiosos, que são construtores, que indagam, que questionam. Então, é pensar um pouquinho nas juventudes de hoje a partir dessa perspectiva. Vou continuar com você, irmão. Quais os principais desafios vocacionais que a juventude enfrenta? Eu penso que o principal, né, um deles é saber o que eu quero. Né? E saber o que eu quero vem junto também da pergunta de quem eu sou. Então é uma pergunta muito constante hoje na vida do jovem, né? Quem eu sou no mundo e também quem eu quero ser. Então a partir do momento em que nós, educadores, escola e família, contribuímos nesse processo de descoberta de quem ele é, né, ele vai podendo dar algumas respostas mais significativas para as suas escolhas, para as suas decisões. Então penso que um grande desafio é perguntar-se quem sou eu enquanto jovem e também o que eu quero ser futuramente. E a gente vê, né, a gente acabou de falar da BNCC, que há todo um programa para que a escola cada vez mais fortaleça essa
discussão, essa reflexão do jovem e também, claro, amparado da escola, que a escola o ajude a fazer todas essas perguntas, né? Qual que é o papel da escola nessa busca do projeto de vida de cada um desses jovens? A escola sempre foi essencial para isso. A escola é, por excelência, o espaço em que a gente olha para o passado para entender. A gente aprende com acontecimentos, fatos, com pessoas que produziram conhecimentos entre cientistas e pessoas de diferentes personalidades importantes, porque a gente sobe como se fosse subir no ombro de gigantes que já passaram para a gente conseguir projetar o que é o futuro. Então é aprender com o passado hoje para conseguir projetar o futuro. A escola é o espaço em que a gente se conecta entre os tempos. Então a escola sempre foi muito importante. Talvez agora, mais do que nunca, a gente reforça essa discussão porque cada vez mais a gente é reforçado a viver o hoje e o simplesmente o hoje. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a lógica de estímulo mais comum é da resposta imediata. É um vídeo curto no TikTok que eu vou achar legal, já passo para o outro, que dura mais 30 segundos, 1 minuto. Acho legal, passo para o outro. A gente troca o pensamento que é o sonho do futuro e o que de fato eu quero fazer no futuro, por uma experiência legal hoje no presente. Então a escola acaba forçando a gente a se jogar e se projetar no futuro. Então quando a gente coloca, a partir das mudanças de legislação, e cada vez mais agora arraigadas na escola, né? A ideia de que a gente precisa pensar no futuro, pegar essas perguntas que o irmão Cassiano acabou de fazer, que são muito difíceis de responder, mas é o jeito de falar, olha, a gente precisa parar para pensar. Não são fáceis, não vai ter uma resposta imediata e fácil, mas a gente precisa parar e precisa começar a construir que futuro é esse que eu sonhava quando criança e agora eu preciso começar a transformar num projeto, num plano mesmo para executar. E quando hoje a gente reforça, né, essa reflexão do papel da escola no projeto de vida dos nossos estudantes, em especial dos adolescentes e jovens, é fazer uma mudança, né, que por um longo tempo nós tivemos uma escola que pensou um projeto de vida tecnicista. Isso. Então eu vou formar o estudante para trabalhar nisso, fazer isso. Então pensar a escola, né, hoje no projeto de vida é ajudar o estudante a ir além do técnico. É do que eu quero ser, do que eu quero fazer, isso na dimensão pessoal, social, psíquica. Então é pensar que essas pautas do projeto de vida é uma pauta que os movimentos sociais juvenis trazem desde sempre. Isso. Não é algo de agora. Então a escola tem esse papel de pensar com e não para o jovem o seu projeto de vida. Isso é fundamental. É interessante isso, né, irmão? Porque durante muito tempo a gente vê a escola como espaço de uma formação e quase que um encaminhamento para fazer ou um trabalho, um ofício ou um curso superior. E o curso superior imaginado também como uma continuação da escola. Imagina que você vai para a escola, vai para casa estudar, você vai para a universidade fazer a mesma coisa. Acabou e segue a tua vida. E muitas vezes, nesses anos anteriores, seguindo uma profissão da família. Sim, sempre com uma referência muito grande. O que a família quer para mim, não o que de fato eu quero, Exato. né? Então, assim, para não negar um histórico familiar, eu me sinto na obrigação de seguir isso, e a escola muitas vezes reforçou isso. Olha, será que não é o ideal, já que tua família né, tem essa trajetória? Vai. E esse é o desafio de hoje, né? É a gente ajudar a pensar esses múltiplos projetos. E ainda tem outro desafio junto. Eles não se formam ao mesmo tempo. Não há nenhuma linearidade nisso, né? Não é por conta da minha idade que eu vou definir meu projeto de vida. A escola precisa ajudar exatamente para a gente tentar, de fato, ter um espaço ainda com algum controle e acompanhamento, que é a escola, ajudar essa etapa. Então, é uma universidade? É um curso? Qual? O que é depois? Não é só um trabalho, não é só uma vida profissional. É a construção mesmo de uma vida, de ideias, de valores, de coisas que eu quero fazer. Como é que aquelas ideias todas de transformação de mundo a gente começa a fazer de fato. E nesse papel da escola de ajudar o jovem a pensar e a construir o seu projeto de vida, é fazê-lo entender também que o projeto de vida não é algo estático. Porque o ser humano não é estático. Ele está em evolução. Então, quanto mais o jovem evolui, ele tem que entender que também o seu projeto de vida vai mudando. Então, pensar não num projeto de vida definido, né, mas que é algo que vai se modelando e se refazendo ao longo com que o jovem, a pessoa vai se desenvolvendo, né? Vocês percebem que os pais também vêm acompanhando isso? Esse aprimoramento da escola nessa ajuda ou acolhendo mais esse
ser humano que está decidindo, né, o que quer ser. Acho que tem ainda um desafio de gerações, sabe? Isso, imagina. Porque quando um pai chega numa escola para conhecer, ele parte muito do que ele vivenciou. Ainda mais se é um pai que não é da área de educação, não está numa escola hoje. Então ele parte muito das memórias que guarda, boas e ruins, do tempo que ele teve de escola. Sim. Então muitas vezes aquela família tem uma dificuldade de entender ainda como que a escola vai contribuir com o projeto de vida. Então, assim, de fato, a escola hoje cumpre um papel importante, inclusive, junto com a família. Porque a gente fala sempre, né, irmão? A comunidade educativa tem que caminhar sempre junta. A gente vai trabalhar com os estudantes, mas a gente sempre tem que envolver a família nesse processo. Porque se a família está fora, a gente dificulta muito essa capacidade do estudante de pensar o seu futuro. Então, ali a gente tem que fazer também uma formação com essa família. Entre a ideia de que, olha, primeiro, são múltiplas as possibilidades de futuro. Segundo, cabe ao estudante, né, ao jovem fazer essa definição, não é mais o pai, não é mais a mãe, e a gente está junto para fazer as melhores escolhas possíveis dentro do universo de escolhas que aquela pessoa está desenvolvendo. E a família tem que ser parceira nisso. Então, sim, ainda tem uma questão geracional, mas a escola tem ajudado muito a traduzir essa linguagem entre os pais e mães e familiares e os jovens que estão hoje conosco. E quando chega nessa determinação que a escola, né, agora tem essa missão de ajudar mais especificamente o estudante no seu projeto de vida, de fato foi um desafio ali inicialmente, eu acho que não só para a escola privada, mas para a escola pública, entender como se daria esse processo, né, de ensinar mais efetivamente e ajudar o estudante no seu projeto de vida. Então é entender também que esse processo de escola e família, de entender como ajudar, ele se dá junto. Ele se dá ali, no mesmo tempo. Então é importante que a escola e a família estejam ali num constante diálogo e num trabalho conjunto. Por quê? O centro é o estudante. Então, se uma puxa para o lado e a outra puxa para o outro, o estudante fica nessa. E aí? E agora? Né? Então, escola e família darem as mãos em prol desse mesmo objetivo, que é, de fato, contribuir com que o estudante construa e tenha perspectivas de presente, mas também de futuro para a sua vida. Tem um fenômeno, a gente volta, especialmente começando nos anos 2000, isso começou a ser muito estudado, mas hoje em dia ainda é a chamada juventude nem. Juventude que nem estuda, que nem trabalha, né? Todo mundo aqui, todo mundo já tem alguma amizade que passou por essa fase na vida, né? Alguma dificuldade assim. Sim. Mas a juventude nem não é um desleixo de vida. Não é assim, não quero fazer nada, sou preguiçoso mesmo. Não é isso. É um fenômeno que precisa ser compreendido. Do tipo, eu estou terminando uma etapa aqui. Na minha vida inteira falaram que é obrigatório, que é a escola na educação básica. Estou terminando a minha educação básica. Depois disso, eu não sei ainda muito bem o que eu quero fazer. A ideia de curso universitário, muitas vezes representa uma ideia muito, muito grande, muito, de certa forma, que constrange as possibilidades de um estudante, né, de um jovem. Então eu quero um tempo para poder pensar. Então, exatamente pensando nessa realidade social de jovens que têm condição, inclusive, né, de estar nessa categoria de neném, que também não é para qualquer um, né, a definição de um projeto ou uma contribuição com um projeto de vida, até para que essa pessoa possa fazer também essas escolhas. Fazer um curso ou assumir um trabalho, um ofício, seja qual for, não é uma amarra. Né? O irmão acabou de falar, não significa que eu vou ter que fazer isso o resto da minha vida, mas é um caminho que a gente começa a trilhar. Sim. Né? Eu também percebo do que vocês estão dizendo, principalmente agora, Raul, que foi muito interessante isso que você colocou, porque muitas vezes a gente fica nesse discurso do eles são muito jovens para escolher o que vão fazer pro resto da vida. São, mas também você pode mudar. Mas me parece que quando eles estão ainda muito perdidos no final da escola, acho que isso já não acontece mais por causa dessas mudanças, mas a gente de repente pode dizer que foi responsabilidade da escola e da família, assim, de um todo, que talvez não tenha acolhido esse jovem, ajudado, mostrado várias opções. O que eu quero dizer é que talvez a gente tenha falhado nesse percurso, né, de conseguir mostrar para ele o que ele pode fazer, porque muitas vezes ele não soube, né, ao longo desse processo. É isso, acho que com essa escola agora que isso não tem mais acontecido. Talvez eles tenham mais noção, porque eles são mais estimulados
inclusive a vivenciarem mais as áreas de conhecimento, né, dentro ainda desse ambiente da escola. Muitas vezes eu lembro, vou fazer 31 daqui a pouco, e quando eu cheguei no finalzinho, eu tinha uma clareza que eu queria ir para humanas, mas eu não sabia direito o que eu ia fazer. Mas aí a gente começava a fazer aqueles testes, mas era uma coisa, sabe, muito mais no finalzinho do nosso... Da educação. Da educação. Final, né? Isso, reta final. Reta final. E dava uma agonia de, ai meu Deus, não sei, o vestibular é a próxima semana. Né? Tipo, eu preciso e quando me inscrever. o teste não batia com a minha vontade, né? Com o que eu acho que é o que eu quero. E a gente pode até se perguntar, será que hoje tem mais possibilidades do que antes? Pode ser que tenha. E daí uma reflexão que a gente usa muito com os meninos nas nossas escolas é a diferença da escolha e do discernir. Né? Então, muitas vezes, a escolha é entre uma coisa boa e uma coisa não tão boa. E o discernimento é entre duas coisas que eu gosto. Duas coisas boas. Então, de fato, o que para mim nesse momento é mais prioridade? Né, o que fala mais alto para mim. Eu acho que na vida da juventude de hoje também tem muito desse discernimento. É escolher entre tantas coisas boas que eu tenho à minha frente, né, que eu posso seguir, que eu posso trilhar. E mesmo que a gente faça isso tudo, continua sendo um momento difícil. Sim, não deixa de ser. A gente continua tendo essa dificuldade. Você fala da tua experiência, que você queria humanas. Eu estava um pouco mais perdido. Eu cheguei a fazer no final do meu terceiro ano, fazer o PAS aqui em Brasília, como vestibular tradicional. O Enem ainda não tinha essa aplicação nacional. Eu fiz para medicina. Meu Deus. Medicina. Fui, inclusive, fazer vestibular em São Paulo. E fui, e estava certo. Me perguntava, falava com toda a tranquilidade do mundo. Já tinha quase um plano de vida feito. Né? Eu não passei, né? Acho que não deu para perceber. E no semestre seguinte, tinha um vestibular no meio do ano aqui da UNB. E eu em crise de novo, se eu faria para medicina, se eu não faria para medicina. E aí veio exatamente essa reflexão. Mas o que eu quero? O que eu gosto? O que me interessa? O que de fato me cativa e eu gostaria de aprofundar? E aí eu fui para um curso mais ou menos parecido. Eu fui fazer ciência política. Olha! E assim, não me arrependo, sabe? Fui muito feliz no curso e só até hoje com a minha escolha profissional, que ainda fui para a escola, né? Dar aula de sociologia e tudo. Quando a gente volta para o ensino médio, a gente segue muito essa linha também. Você não precisa terminar o terceiro ano com a ideia que tua vida está programada. Eu vivi um pouco disso. Era a minha compreensão que eu ia ser cirurgião, viu? Já tinha tudo programado, né? Mas não, direitinho. A gente consegue fazer escolhas que são determinadas por certo tempo. E nada impede que a gente mude, nada impede que a gente avance, que a gente volte um pouco. Não tem, de novo, não tem linearidade aqui. E quando a gente traz isso para a escola e não só para o final do terceiro ano do ensino médio, a gente consegue ajudar com um pouco menos de angústia, mas continua sendo um momento difícil, a pensar que, beleza, eu estou fazendo mais uma escolha. Não é a escolha da minha vida, é mais uma escolha importante de tantas outras que a gente tem que fazer. E quando você fala em angústia, me vem muito à mente nessa reflexão da escola e família, acompanhar o jovem no seu processo, né, de construção de projeto de vida e não fazer por ele, né, isso é importante. E talvez a escola e a família pode até se frustrar um pouco, porque talvez o estudante não escolheu naquele momento ou não escolheu o que a gente queria, mas uma coisa que é difícil, mas que nós temos que aceitar, que no final a escolha tem que ser dele e não nossa. Não da escola, não da família, tem que ser dele, do jovem. É porque a vida é dele. Né? Então nós estamos aqui para ajudar, facilitar, né, e conduzi-lo em alguns processos. Mas chega um momento que a decisão é dele. Sim. Né? A gente já está encerrando, mas eu quero muito que vocês me respondam rapidinho a última pergunta, que é como identificar o projeto de vida e onde ele nasce, né? Talvez... Em que momento da escola, desse percurso, eles já são desde pequenininhos começando a serem orientados dessa forma, a refletir sobre? Qual que é esse momento da escola que começa a se falar de projeto de vida? Ou, de repente, a estimular isso neles? Não tem um lugar ou um momento certo do nascimento disso, onde que começa.
O processo de desenvolvimento e de maturação, eles são muito diferentes, né? Entre de escola para escola, de atividades que você faz, depende muito de como é o estímulo em casa. Tem famílias que falam mais e menos, então você não tem um ponto de partida comum. Durante o ensino fundamental, especialmente quando a gente começa os anos finais do ensino fundamental, é mais comum, até porque a gente tem agora os professores de todas as áreas do conhecimento e especialistas, que a gente vai percebendo, primeiro, gostos e preferências, e a partir dos gostos e preferências, a gente começa a identificar também os sonhos. Né? Essa é aquela fase do sonho. Quero ser astronauta, quero ser jogador de futebol, né? Quero ser, sei lá, ator, atriz, né? São os sonhos. Esses sonhos, eles podem vir a se tornar realidade, né? Sempre pode. Mas muitas vezes são aqueles primeiros sonhos baseados em uma pessoa que te encanta. Às vezes é um professor que você tem na escola que você fica encantado e você, pô, quero ser também, né? É um filme, enfim, são várias possibilidades. Ali a gente começa a perceber, mas o trabalho ali ainda é mais de estímulo. Vamos procurar, vamos conhecer, vamos entender. Quando a gente vai para o ensino médio, é quando a gente começa a transformar mais num projeto mesmo. E aí a gente tem hoje, nos itinerários formativos, as possibilidades de aprofundar, e é um jeito de eu começar a perceber se é só algo que me interessa mesmo, algo que dialoga mesmo com o que eu penso em fazer. E a gente, a partir daí, começa a fazer mais rodadas de conversa. Você falou de um teste vocacional. Tem hoje mais várias técnicas e modelos de testes também desse tipo. Desde o teste clássico de responder um monte de perguntinha e dar um panorama, há momentos que são mais dialogados. E a partir daí pensar em realidades. E a gente consegue fazer também mais vivências. Sim. Ir até as universidades, conhecer um pouco mais. E a partir daí ajudar a gente a pensar que futuro eu quero começar a desenhar para mim quando eu terminar essa parte aqui da educação. Eu penso que quando a gente entra na escola, né, desde pequeno, a escola já tem que fomentar em nós essa dimensão do nosso projeto de vida, mas sobretudo da nossa vida. Então a gente vê ali nas crianças, né, quando a gente conversa, o que você quer ser, quais os seus sonhos, né, o que o Raul trazia um pouquinho. Acho que já começa a partir dali a escola contribuindo nesse processo, né, da construção do sujeito. Eu acho que mais pensar ali no início na construção de um projeto de vida do que eu quero ser e fazer, mas é me construir enquanto pessoa. Né? Então, nesse processo que a escola vai favorecendo, né, experiências de construção do sujeito, da personalidade, do meu eu social, enfim, e daí vai. E pensando daí nesses itinerários também que hoje a gente, né, vivencia, é entender que também nesses itinerários eu posso vivenciá-los de formas diferentes, né? Hoje, esse ano eu vivencio outro para ver se é isso. O ano que vem eu posso continuar nesse, eu posso experienciar outro, né, para que de fato a gente possa, né, junto com o estudante, ir percebendo. É isso, é aquilo. Então não há um momento X em que a gente vai, é agora que nós vamos parar e construir. Há processos, né, de construção do sujeito e às vezes em alguns momentos ali nos anos finais, no ensino médio, de algo mais de escolha, de futuro, do que fazer, do que ser, como ser, enfim, nessa reflexão que a gente traz. Muito bom! Esse foi mais um episódio do videocast Educapaz, Família e Escola Juntos na Educação, uma iniciativa do Metrópolis em parceria com os colégios maristas. Por 2 meses a gente vem explorando as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Hoje eu conversei com o diretor executivo do Colégio Marista Champanhar, Taguatinga, o irmão Cassiano Lima Monteiro, e o vice-diretor educacional do Colégio Marista Águas Claras, Raul Cardoso, sobre projeto de vida, escolhas que norteiam o futuro. Muito obrigada de novo, mais uma vez, pela presença. Obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Raul, obrigado. Obrigado demais pelo querido papo, gente. Muito bom. Para você assistir a esse episódio, os próximos, os que já passaram, para compartilhar, fica de olho nas nossas redes sociais e no site metrópolis.com e até a próxima. Enquanto a mente tenta explicar o mundo, o coração aproxima e acolhe. Quando a mente faz coisas que vão além da imaginação, o coração dá vida ao que estava escondido. Se a mente ajuda o corpo a ter disciplina, o coração faz tudo se mover em sintonia. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios Maristas. Mentes atuais, corações atemporais. Matrículas abertas.